Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desvendando Chamados. E hoje eu estou aqui com um empresário que vai trazer uma história tremenda para nós, é o Celso Cecconi. É uma honra ter o Celso Cecconi aqui com nós, ele com uma agenda lotada, cheia, e ele deixou uma brechinha hoje para vir trazer o testemunho de vida dele, o encontro dele com Jesus para nós. Celso, muito obrigada, eu já quero deixar aqui meu agradecimento, porque eu sei a ginástica que vocês fizeram, tu e a tua esposa Kátia, para poder encaixar aqui na nossa agenda a tua disponibilidade. Quero te agradecer do coração e a tua esposa Kátia também. Imagina, um prazer. Quando nós nos conhecemos na palestra que nós demos na Mais de Cristo recente, a gente se conectou, você pediu, foi difícil, mas a gente tem que priorizar Jesus na nossa vida, então a gente parou tudo para poder organizar, para poder estar aqui. Vai ser uma honra poder compartilhar esse chamado, o que Deus fez na minha vida, e acredito que através desse testemunho pode ser que impacte alguém, né, para que Jesus possa fazer a mesma coisa. Eu costumo dizer que Jesus pega uma pinça divina e nos tira de um lugar e coloca em outro. Então vou contar o que ele fez, o que ele está fazendo e nem imagino o que ele vai fazer ainda, né? É isso aí, lindo demais. Já aproveita, curte, comenta e compartilha. Compartilhar também é uma forma de evangelizar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que a gente colocar um novo episódio, você consiga aí estar recebendo a notificação. Celso, então conta para nós como que tudo começou. O que tu estava fazendo, aonde vocês estavam e o que entrou e disse, epa, mudança de rota aqui. Eu acho que tiveram alguns pontos de inflexão, que a gente fala, muita mudança num ponto específico. Foi engraçado, foi diferente, acho que Jesus pega a gente em lugares diferentes, né? Cada um vai ter uma história, eu acredito. Mas a minha foi fazendo um treinamento. Ah, é? A minha foi fazendo um treinamento de inteligência emocional. Olha só, aqui em Floripa. Foi em Floripa, foi em Balneário Camboriú, método CIS, do Paulo Vieira. No meio daquela confusão, no meio daquele treinamento, são 4 dias intensos, e o Paulo fala de inteligência emocional e fala de muita Bíblia ali. E ele começou a vir algumas percepções diferentes, e foi engraçado que eu era kardecista, eu fui médium, kardecista. Foi bom para mim naquela época, eu não posso falar mal daquilo que eu vivi, né? Então, puxa vida. Mas a gente, quando eu ia no centro, a gente me chamou a atenção que a gente não ouvia falar de Jesus Cristo ou de Deus, era muito pouco. E quando eu fui mais uma vez no centro espírita, eu falei, puxa, mas tá faltando algo aqui nesse lugar. Não tô falando mal do lugar. Sim. Foi bem, foi legal pra caramba. É da tua experiência. Mas foi a minha vivência. Então ele, depois daquilo, falou, deixa eu ver um outro lado. E eu chamei um amigo meu que ele era evangélico. Eu falei, Jairo, até o Jairo, acho que Jesus vai usando pessoas, né? Sim. Mas eu vou resumir esse ponto. E aí, de repente, ele me chamou. Eu falei, ele veio em casa, chamei ele veio até minha casa. Ele falou algumas coisas que eu não concordava, porque a gente tinha uma linha de raciocínio. Sim, é oposta, né? Ela diverge. Uma fala de reencarnação, a outra fala de vida eterna, né? E foi aqui. Então eu não concordava. Mas quando é o culto? Tocou no coração para ir no culto. Eu fui no culto, naquele domingo, aconteceu algo, que ali a gente chorava. Minha esposa não foi comigo, ela não quis, porque ela também era kardecista. Sim. Então, o que ela imaginou? O que esse rapaz vai fazer na igreja? Uma coisa totalmente diferente daquilo. E
E aí, na segunda vez, naquele domingo, ia ter batismo no sábado. E eu resolvi me batizar. No segundo culto? No segundo culto. Nossa. Aí tudo foi mudando. Eu tive uma história antes disso, uma história muito forte. Sempre fui muito intenso. Então, eu fui o homem primeiro a chegar numa festa, o último a sair. Uhum. A gente fazia coisas que era difícil até de falar. Do mundo, né? Do totalzão do Carnal, mundo. Cara, e às vezes eu me via em lugares que eu jamais imaginei, jamais iria hoje novamente, Sim, né? mas é que hoje tu desenvolveu outro nível de consciência, né? E tava tudo bem naquela época. Tava tudo certo. Então, uma vida totalmente distorcida do que é hoje. Uhum. Então ele me tirou de um lugar. Tinha Jesus, tinha mais longe, mas muito longe, né? E aí eu me vejo depois sendo batizado só foi aquele ponto específico. Logo depois de algumas vezes, umas 5 ou 6 vezes de culto, minha esposa foi, logo depois se batizou. Aí os nossos filhos foram, logo depois se batizaram. Nossa. Aí teve uma sequência familiar de pessoas indo para a igreja. Nossa. E depois a gente se conectou com o pastor, fez amigos e começa a viver aquela ambiência de falar de Jesus. Não estou dizendo que eu não tenho problema, tenho um monte de problema, um monte de desafios. Inclusive saí de um agora, né? Uhum. Mas a gente sabe que tem alguém olhando. Sim. Que Deus está falando, Deus está cuidando, Ele está fazendo, né? Então, minha vida mudou completamente, me mudou até fisicamente. Hoje eu me cuido. Sim. Né? Eu gosto de me cuidar, nada fora, eu me cuido, eu gosto de estar bem. Eu costumo dizer, quando as pessoas me olham, Karen, que sentimento que elas têm? Elas têm que ter um sentimento de aconchego, um sentimento de paz, um sentimento de, eu quero ficar com essa pessoa perto de mim, que eu acho que é a semelhança de Jesus. Jesus, eu acho que... Sim. Então a gente tenta não ser que nem ele, que é impossível de ser, mas pelo menos um padrão, né, Então é isso, cara. Foi uma transformação. Quem me conhecia, eu acho que tem dificuldade de entender quem eu sou hoje. Eu imagino, sabe? Porque quando fala em se cuidar, eu vejo muito a gente desenvolver essa identidade em Cristo. Como eu vou exalar o perfume de Jesus? E o perfume de Jesus está no nosso comportamento, está na nossa postura, no nosso posicionamento, na nossa fala, na forma amorosa como a gente fala com as pessoas, né? E eu vejo que aconteceu comigo também, assim como você, eu também fui muito peregrina. Foram 25 anos que eu fui muito peregrina. De entrar em centro de banda, e conhecer, né? Como eu sou pesquisadora, eu tenho essa essência exploratória. Então eu queria conhecer, eu queria ver como é que era. Eu também fiquei dentro de centro espírita, no Kardecista, 2 anos, estudei o Evangelho Espírita. Mas quando, Celso, eu ganhei uma Bíblia, tá? Quando eu tinha acabado o meu pós-doc e um MBA em ISD que eu estava fazendo naquele mesmo ano, eu pensei, nossa, não vou mais estudar, estava por aqui, né? E chega o meu cunhado, que é teólogo há 20 anos, e me traz essa Bíblia aqui. Foi exatamente essa Bíblia, do Jimmy Swaggart, que é uma Bíblia de estudo, ela é uma Bíblia comentada. E eu sempre fui a louca do curso. Pensa uma pessoa que fazia curso os de graça do Sebrae, o que tinha de curso aqui e ali, ia São Paulo, Alphaville, fazendo imersão, e não sou contra, deixo bem claro que eu amo, mas quando eu ganhei a minha Bíblia na mão, eu escutei uma voz ecoar no meu ouvido dizendo assim, ó, você tem todos os títulos, mas o essencial você não tem. E eu não tinha. Quando Jesus ensina para nós que a nossa base tem que ser sustentada em rocha, eu não tinha. Eu tinha todos os títulos, mas
eu vou dizer assim, a minha base ela era de barro, porque eu não tinha estudado sobre Bíblia. Eu podia ter escutado sobre Bíblia, mas eu nunca tinha ido ler uma Bíblia, eu nunca tinha ido estudar, né? Então, quando tu diz para mim assim, ó, tudo mudou, para mim também, tudo mudou, porque quando Jesus entra, ele entra para transformar. Toda vez que Jesus entrar, vai ter mudança de rota. E se não teve mudança de rota, você pode até ser batizado. Mas se não tiver a mudança, a transformação, a mudança de rota, é porque ele ainda não entrou. Você ainda não permitiu a entrada isso eu ia dele. falar, porque você não adianta, é assim, ele entra onde ele quiser, mas ele é muito educado. Isso. Ele vai entrar se você permitir. E convidar. Eu conheço muitas pessoas que conhecem a Bíblia de cabo a rabo. Versículo tal, parágrafo tal, e narra sobre ela. Mas não vive. Não vive. Não vive. Eu acho que você tem que conhecer sim, tá tudo ali dentro, é uma lição tremenda. Outro dia eu ouvi um pastor dizendo assim, você quer ouvir Deus? Quer ouvir o Deus alto? Lê a Bíblia alto. Você quer ouvir o Deus baixinho? Lê a Bíblia baixinha, porque ela vai falar com você. Mas você tem que permitir. Eu acredito muito também que a mentalidade ajuda muito isso, sabe? Que sentimento que você está tendo. O sentimento de gratidão é um sentimento que vai te conectar com Deus. A gente tem que permitir, eu gosto muito de... Ele não vai habitar em lugares bagunçados. Eu não sei se você concorda comigo ou não. Deixa, mesmo que você seja humilde, mantenha a casa arrumada, mantenha a casa limpa, mantenha a tua pia ajustada, mantenha o teu armário, mantenha o teu carro, mantenha a sua mesa, esteja aberto para um conhecimento novo. Isso é mentalidade. Isso. Porque se você tem uma mentalidade escassa, olha só, pensa comigo, mentalidade escassa e mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância, o que é? É trabalhar com diversas possibilidades na vida. Nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Aonde ele está? Está na abundância, mas não só financeira, tá? Não estou dizendo só isso. Em todos os sentidos, em todos os setores. Do outro lado é a mente escassa que trabalha com uma possibilidade só, um problema faz com que você entre em caos. Sim. Se você está em caos, você está trabalhando para quem? Para o inimigo, na minha percepção. Total. Se você está com a mente abundante, eu estou com um problema aqui, mas isso é passageiro. Eu estou com um problema aqui, mas isso aqui eu vou tirar algo de melhor para que eu não cometa os mesmos erros. Eu estou aqui, então, que cachorrinho. Que cachorrinho você está alimentando todo dia. Eu acho que isso é permitir com que Deus haja na sua vida. E Ele vai mudar, desde que você permita que ele entre e faça as coisas. Essa mudança, né? Eu estava conversando com meu marido, quando que foi? Sábado. A gente estava, lá em casa tem um pátio, então a gente estava pegando o solzinho ali, tomando chimarrão e lendo a Bíblia, cada um lendo a sua Bíblia. E aí teve uma hora que eu parei e eu disse assim, não adianta só você fazer uma leitura corrida. Você tem que pedir aquela parte que eu tô lendo, o que Deus está querendo falar comigo? Porque quando a gente ora, a gente vai conversar com Deus. Quando a gente vai para a Bíblia, Ele vai conversar com nós. Então ali vai estar dizendo assim para ti, tu tá lendo aquela passagem, não, mas o que eu tenho que mudar na minha vida com o que eu estou lendo aqui? Porque é exatamente esse o ponto que você falou e que eu creio muito assim. Não adianta estar lá dentro da igreja, não adianta estar lendo a Bíblia, não adianta nem orar se você não se propor a mudar, se você não se propor a viver os princípios bíblicos que Jesus veio nos ensinar. Jesus, ele não veio trazer uma igreja, Jesus, ele veio trazer a mentalidade do reino. E onde que a nossa mentalidade está e aonde que ela precisa ir, de que forma ela precisa ir, aonde que ela precisa chegar para adquirir essa mentalidade do reino. Então eu não tenho como fugir das escrituras, porque a mentalidade do reino está ali, né? Mas se eu não praticar, por exemplo, se eu perceber que eu tenho um tom de voz arrogante,
a forma como eu me comunico é arrogante, eu preciso refletir sobre isso. E quando esse disparar arrogante vem, eu tenho que aprender a gerenciar e a frear e começar a polir. Aí vem muita coisa de mentalidade real, que eu falo um pouco de neurociência para a gente pegar esse ponto. Muitas vezes a gente não tem consciência. Sim. Consciência ela vem através de uma coisa chamada humildade. Quando você baixa o copinho daquele ego, o copinho do mundo, o copinho que eu sei das coisas, o copinho de que eu tenho a razão de todas as coisas, né? Sim. A gente começa a... Eu também faço isso. Não pensa que eu também não erro. Normal, e não pensa que né? eu também não vou falar, opa, cometi um erro com a minha esposa, não deveria ter feito isso. Mas a gente precisa ter a humildade de saber que a gente é falho. E a consciência da autoanálise, né, Karen? Se eu não tiver autoanálise, eu não vou... A gente só muda se tiver consciência. Só que a gente vê muita gente, e nós mesmos, falar de mim, para não falar dos outros, quando eu não mudo é porque eu não quero, quando eu não quero. Sabe? Quando, quando o meu orgulho está muito alto e diz, não, deixa que eu sou o dono da razão, e aí vem um tapa, aí vem uma lição que vai doer no coração, e que muitas vezes essa lição vem através da falta de oração. Sim. E às vezes é uma sementinha do inimigo que vem brotando na sua mente. E você deixa crescer. Não muda não. Não é seu, o problema é dele, o problema é da outra. Né? Sempre terceirizando a responsabilidade, né? Sempre não olhando para você e falar, opa, o que eu não fiz? Porque muitas vezes não é o que eu faço também para mudar, é o que eu não estou fazendo. Sim, deixando de fazer, né? Muitas vezes, Karen, a gente percebe que para mudar dói. Dói, tem que sair da zona de conforto. Tem que sair de lugares que estão confortáveis para mim ali naquele momento. Sim. E quando eu como empresário, pode ser que eu esteja falando com algum agora, a cadeira do empresário é uma coisa muito difícil, às vezes, porque são decisões individuais, né? E às vezes ele tem que tomar decisões difíceis. E vai impactar no coletivo. Mas sabe que a gente vem aprendendo primeiro, eu acho que é de pedir para que Jesus seja nosso sócio, sabe? Epa, eu não sei nada, ajuda com a minha agenda, ajuda a trazer cliente, ajuda a me trazer oportunidades. Isso eu estou praticando, estou treinando isso há pouco tempo, alguns anos recentes, de pedir para que ele me ajude a ser mais assertivo para aquilo que ele me deu a empresa. Primeiro pensar, ele me deu a empresa. Minha empresa não foi dada, não foi eu que criei. Sim. Né? Então eu acredito que quando a gente posso ir nesse caminho de falar da empresa? Acho que pode falar. Depois eu vou te fazer uma pergunta que está aqui já. Estou quente para te falar, mas pode falar. O que a gente faz hoje dentro da empresa? Eu tenho como a minha empresa como o meu ministério. Hoje a gente contrata líderes evangélicos, mas eu não necessariamente os subordinados dos líderes sejam evangélicos. Porque dentro da minha igreja, dentro da minha empresa, a gente tem uma rotina com Jesus todos os dias. Que lindo. A gente tem todos os dias, mesmo que eu não estou, virou cultura. Nós temos um devocional, que é do pastor Michel Simplício. A gente lê 1 ou 2 todos os dias, depende, porque como tem final de semana a gente não vê. Sim. Então na sexta-feira a gente vê 2, na segunda-feira a gente escuta 2. E a gente lê um versículo bíblico. Nossa, que legal. E depois a gente debate, alguém fala alguma coisa referente àquilo. E a gente tem casos de pessoas aceitando Jesus. Olha, né? que lindo. E a gente vê, então, o líder fica mais fácil a gente trazer as pessoas. Então, na contratação, a gente diz, a gente não tem uma religião aqui dentro, mas a gente fala de Jesus. Se isso não te incomodar, você pode fazer parte. Se isso te incomodar, né? E tá tudo certo. Não é o seu lugar aqui, mas... E o legal é que a cultura que vocês estão trazendo, muito lindo isso, como alegra meu coração de ver que o movimento que Deus está fazendo com empresários, né? E muito. É uma cultura de desenvolver a mentalidade do reino dentro das empresas.
E outro dia mesmo eu estava dando uma palestra. É onde a gente passa mais tempo, cara. É. Dentro das empresas. E eu vou te dizer assim, ó, quando a gente tá... Uma coisa que eu falei, eu estava dando uma palestra o ano passado para 300 mulheres que são empresárias. E teve uma coisa que eu disse lá e que aquilo foi muito forte até para mim, assim, quando eu falei, eu disse, nossa, faz todo sentido. Que às vezes a gente dispara umas coisas, foi maná do céu direto, né? Você que é palestrante também sabe disso. Mas olha só, se a gente tiver numa empresa onde Deus é o dono, Jesus é o gerente e eu sou o funcionário, tudo vai fluir mais, nós seremos mais resolutivos, as tomadas de decisões serão mais assertivas e nós teremos uma equipe mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque nós estamos com o dono do ouro e da prata, o dono do tempo, o onisciente e o onipotente. Não tem como não fluir. Não, e às vezes as portas se fecham. Porque tem aprendizado ali. Não tenho dúvida. E talvez tenha um lugar que não é para a gente ir, e porque tem outro melhor para ir. E é preciso permitir essa porta fechar. Não pensa que tudo flores. Não, creio que não. Não pensa que não entra pessoas que não fazem parte da minha cultura. Sim. Mas as coisas são muito claras. Quem erra sou eu. É porque vem aquele sentimento, ei, essa pessoa não é para estar aqui. Olha, acho que você errou nesse processo. E a gente vai mantendo porque às vezes é mais fácil para mim. Né? Mas ele orienta. Cabe a gente ficar atento. Você comentou uma coisa, às vezes, de fazer o jejum. Eu falho nisso. Vou começar a colocar mais... Porque eu acho que o que você falou do jejum vai abrir um canal de comunicação com ele. Eu acho que é o que eu estou precisando, fazer mais. Eu sempre digo assim, real, que eu digo sempre. Ei, tá fazendo? Mas tá fazendo pouco. Você tá de fazer mais. Você tá, por exemplo, eu oro, mas aí você tô orando pouco, eu preciso orar mais. Tá jejuando? Mas tá jejuando pouco, você pode jejuar mais. Então, eu acho que está na hora de eu jejuar mais, está na hora de que você também tem que ver agora, estou falando para quem está ali, então pode ser que seja para você. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo. Abre as portas do seu coração para que Jesus invada ele agora. Em nome de você começa, pede para que ele te oriente. Às vezes a gente, em momentos de indecisões, Pai, o que você quer de mim? Me fale, põe o joelho no chão, chore o máximo possível, deixa ele te pegar, mas faz mais, está fazendo pouco. Pode orar mais e pode ajudar muito mais pessoas através do seu testemunho. É o que a gente está fazendo aqui agora. Lindo demais. O algo a mais. O algo a mais, né? E o diferencial, fazer a diferença, né? Não adianta a gente batiza, a gente caminha com Jesus, mas tem que transbordar. Quando Jesus diz, ide e levai o evangelho a todas as nações, é isso que você está fazendo lá dentro da sua empresa, né? Transbordando o que Deus transborda em você, transbordando para as outras pessoas, porque não é sobre os nossos umbigos, é um impactar nas almas, né? E você sabe uma coisa que eu venho Deus trabalhando muito em mim, é assim, ó, é fazer as coisas sem querer absolutamente nada em troca. Sim. É simplesmente por fazer, porque esse fato, esse ato faz bem para mim e agrada a Jesus. Ele está vendo todas as coisas, então não é fazer porque tem que fazer, não tem que fazer, mas isso vai agradar tanto o seu coração, vai agradar tanto a Jesus, você fazer as coisas sem querer nada em troca, que ele vai retribuir tanto. Né? Eu acho que é um dos caminhos do... É muito lindo. Eu também é uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que parar de querer fazer as coisas por interesse. Tem que ser por aliança, por amor. Você está numa caminhada e agora você entendeu, entrou na consciência que não é sobre salvação de almas. É sobre isso, né? É só para isso que estamos aqui, né? A da nossa e da do próximo, né? Então eu penso muito nisso. Mas tem uma coisa que eu quero te perguntar. Conta para nós algo que foi assim tremendo, que
Foi uma prensa, uma forja que tu passou, de Deus espremendo para tirar esse óleo ungido assim agora para derramar dentro da empresa. Quais foram as dores ali que tu passou? Qual é o teu testemunho de dor que disse, não, Karen, eu me peguei numa situação pesada, difícil. Deus vem trabalhando de forma gradativa, mas aonde eu estava, eu sempre, graças a Deus, Deus me deu grandes empregos, empregos bons de empresas boas, mas eu fui um homem muito morno, muito fazer o básico, muito do mundo mesmo. Uhum. E de repente eu me vejo dando culto na minha igreja, Karen. E essas coisas me pegam muito, porque da onde ele me tirou e aonde ele me coloca, nas mesas aonde eu sento, eu jamais poderia sentar nessas mesas se não fosse ele me colocando e me preparando. Mas não pensa que não dou eu. Meu Deus do céu. Eu até hoje eu fico pensando e agradecendo de onde eu estava. É que eu não quero abrir muito do teu pessoal, muito isso, porque faz parte dos meus filhos também, né? Mas eu vivi em lugares muito feios, né? E então eu vejo onde ele me tirou e onde ele me colocou. E eu venho pagando preço. Eu venho pagando o preço de querer o que é o meu propósito hoje quando as pessoas me olham, eu falar de Jesus sem abrir a boca. Eu não sei se eu te respondi a pergunta, da onde ele responder. Eu fui do mundão. Eu subi a favela quando eu era jovem, né? Eu tive amigos que roubavam banco. Né? Você chegou a usar droga, não? Eu cheguei. Usou droga? Eu cheguei muito, inclusive. Uma coisa que eu nem falo. Mas como a gente está livre há alguns anos, né? E Jesus me tirou desse mundo É outro todo, mundo, né? Aquela vida ficou para trás, né, Celso? Então, quem me via, eu nem falei isso, minha mulher está até aqui agora, né? Não sei se ela vai gostar do que eu estou falando, mas foi esse para mim um dos maiores testemunhos. Eu saí de um mundo que poucas pessoas saem, saí mesmo, assim, zero há muitos anos já, mas porque ele me tirou. Ele me levou até, acredito que ele tenha me levado até para o espiritismo, que foi uma porta de me levar. E para te aprender toda essa caminhada e entender e talvez hoje reconhecer aonde está Jesus, né? E de repente ele me trouxe até aqui por esse motivo, porque eu nunca tinha coragem de falar sobre isso. E hoje, quando começou, eu falei, pode ser que eu fale, mas eu fui dependente. Olha só. Por muitos anos da minha vida. Eu tenho um cunhado meu, que hoje ele é pastor, teólogo há 20 anos, dá aula em universidade já. Ele foi salvo das drogas. Ele chegou a vender coisas dentro de casa, assim, né? Então, por quê? Uma coisa que eu tenho certeza, Celso, ladrão não assalta casa vazia. Então, Satanás sabia do teu chamado. Ele tentou fazer de tudo para te tirar do lugar onde tu chegou hoje, né? Quando eu falei que eu mudei fisicamente, eu digo, esse sou eu. Quem você tá me vendo agora desse jeito sou eu. Não era eu antigamente. Não, eu creio que não era. Não era. Era outra imagem que se tinha. Eu fui diretor de empresa. Mas mesmo assim eu tinha essa dificuldade de bebidas e coisas aí a mais, né? E há alguns anos a gente conseguiu sair disso. Falei, puxa, se eu sair, quem é que não... Se eu sair, quem é que não pode? Sai, com certeza coisas. sai. A gente fez, ano passado, 5 viagens internacionais, outras viagens, fizemos o caminho... O nível que Deus te levou, né? A gente fez todo o caminho
o caminho do apóstolo Paulo, a gente fez Grécia, a gente fez Roma, a gente fez legal. Estados Unidos, fizemos os Estados Unidos uma grande parte dele. Moramos aqui em Jornada Internacional, temos propriedades e outras coisas, uma família unida, sou avô, né? Então... Já é avô? Já sou avô. Que legal. Sou avô da Alice, fez 2 anos agora recente. Quantos anos que tu saiu desse... Era um aprisionamento espiritual, né? A gente sabe que isso é um aprisionamento espiritual, que eu já passei, o Celso já passou, qualquer ser humano passa, cada um tem seu aprisionamento espiritual diferente. Eu não sei o aprisionamento espiritual que você está hoje, mas quando você escutar essa história, esse testemunho, eu tenho certeza que Deus vai arrebentar as grades que estão te aprisionando e você vai conseguir sair e ir para um outro caminho. Procura a igreja mais perto da sua casa, uma igreja evangélica, uma igreja que segue a Bíblia, que ensina a Bíblia, que prega a Bíblia e vai buscar ajuda, porque quando Jesus entra, ele transforma, ele restaura, né? E eu vou dizer, é um assunto que eu não falo. Eu não falo sobre isso, porque eu quero zelar a minha imagem, mas então que Jesus pegue você, que que abrir o meu coração possa ter alguma coisa em troca. Vá para a sua igreja, ajoelhe e diz: se ele pode, eu também posso. Minha vida, minha família se transformou. Tudo. Você me olha, você não me vê quem eu era há 5, 6 anos atrás, né? Então, onde eu ando conversando com alguns diretores, amigos meus, de outras empresas, eles falam: caramba, quem você era e quem você é. Olha, eu achava que estava bem, tá? E eu achava que estava bem. Então, muda tudo. Muda de um jeito... E é de dentro para fora. É isso que as pessoas têm que entender, que a mudança é de dentro para fora. Quando Jesus chegava, Jesus operou 33 milagres catalogados que estão na Bíblia. Mas diz os estudos teólogos que foram muitos mais milagres, inclusive, agora não me lembro qual, se eu não me engano, é Paulo que diz que muitos mais milagres Jesus fez e que não foram registrados e que não caberiam todos em um livro, né? E ele disse para nós que quando ele não estivesse mais aqui, que ele estivesse com o Pai, mais poder ainda ele teria. Então... Você imagina, a gente fala, às vezes nós, meros mortais, mudamos vidas falando de algum testemunho, de alguma palavra que pode ser que a gente fale e pegue alguém. Imagina Jesus, por onde ele foi, o que ele falou. Às vezes uma palavra dele mudava-se destinos. Eu vejo, eu dou palestra, às vezes depois eu cruzo com alguém aquilo que você falou ficou recuando na minha mente. Sim. E aquilo mudou minha vida. Eu falei: imagina Jesus, quantos milagres ele fez. A gente só porque falou alguma coisa causa uma semente do bem, né? E eu digo assim que talvez o lugar que você tá, você pensa que não tenha mais saída. Mas quando Paulo estava indo para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Assim como quando você teve também no primeiro culto que você foi na igreja. Talvez... vá até a igreja, porque talvez esse encontro vai acontecer e vai haver uma mudança de rota na sua vida, igual teve na vida do Celso, na vida de Paulo indo para Damasco, que 30 anos perseguindo Jesus, ele se tornou depois mais 30 anos seguidor de Jesus. E interessante você falar, às vezes a gente quer que Jesus e Deus fale no meu ouvido com uma voz audível. Ei, às vezes Deus está falando para mim, o meu testemunho para você. Então não fique esperando uma voz audível. De repente a minha voz audível seja para você, a voz audível da Karen seja a voz de Jesus para você. Então, ei, faz sua parte.
Às vezes não quer que ele faça, você tem que fazer a sua, a gente tem que fazer a nossa, né? Porque oração é orar mais ação. Então, talvez você deve estar pensando, eu oro, mas nada acontece. Se levanta e vai na igreja. Eu vou pegar uma Faz coisa, um movimento. Eu pergunto para as pessoas assim, querer é poder? Querer é poder. Eu vou falar, olha, querer não é poder. Querer associado a uma ação, aí é poder. Então eu quero. Tá, você quer, mas tá fazendo o quê? Para mudar de vida, né? Mas às vezes é porque é orgulhoso e acha que é humilde. Isso. As pessoas, elas têm um conceito de humildade distorcido. Você falou isso na quarta-feira, você falou muito desse conceito da pessoa, ela acha que humildade é se humilhar, ou humildade é eu estar vestido de forma simples, de qualquer jeito, né? E eu achei muito interessante esse entendimento, essa consciência que você traz para as pessoas, porque são crenças, né? Crenças, tabus, coisas que aprendemos culturalmente no modelo educativo que tivemos. Que vem se repetindo com padrões, né? Padrões e mais padrões e mais padrões. É isso aí. Humildade não é a roupa que você veste. Humildade é a forma que você pensa sobre você e sobre os outros, né? E como se posiciona, né? Como fala. Ninguém é melhor que ninguém, mas também ninguém é pior que ninguém, né? Também. Se colocar embaixo dos outros, eu digo, tem que ter respeito. Tem uma frase que eu digo que ninguém entendeu que nós estamos tudo no mesmo balaio, só esperando para ser salvo. Mas o balaio todo é o mesmo, a gente está todo mundo no mesmo, né? Celso, eu quero te perguntar, fala para nós, não sei se vai vir agora aí na tua mente, um momento que foi muito difícil para ti, que tu olhou de repente para a Kátia, ou tu contigo, a Kátia esposa do Celso, ou tu contigo mesmo lá no teu quarto, no teu secreto, e disse, eu acho que eu não vou aguentar. Mas eu acho que vou dizer que isso acho que eu passo não constantemente, mas isso eu passo desafios com a empresa, com decisões. Mas e como Celso humano, pessoa ali, né? Não, mas mesmo sendo um empresário, a gente sendo humano mesmo, sim, né? Decisões difíceis de tomar. Por exemplo, eu ando pensando muito nas decisões que eu estou levando à empresa, por exemplo. Pode ser? Posso seguir nesse caminho? Pode. Que eu estou levando à empresa, porque eu estou tomando decisões da empresa, se eu vou contratar mais gente, se eu contrato, se eu invisto em tecnologia, se eu invisto em mais, e se eu vou para outros lugares, e porque eu vou ter que levar gente comigo. Sim. E tem responsabilidade. Se der errado, a minha família fica sem eu como provedor. Então é desafiador, sim, muito desafiador. E sabe o que me vem na mente? Sempre, isso vai para qualquer decisão que você toma, que a nossa vida é baseada em decisões. Não fazer, eu decido não fazer, fazer, eu decido fazer. Então, decisão é o que me leva para lugares diferentes ou me mantém nessa mesma zona de conforto. Decido fazer, eu decido não fazer. Veio uma frase que diz assim, filho, só continua. Filho, não para. Você não pode. Imagina onde você vai estar daqui 5 anos, sim, se você só continuar. Então a gente não tem o direito, em desafios, parar de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Sim. Então os desafios vão vir mesmo. Estou passando por uns, mas eu tenho certeza que são passageiros. Sim. E eu não posso parar. Não. E é a mesma coisa para você. Você também tem desafios. E você não pode parar. A gente não tem opção de parar no meio do caminho. Então, se está com dúvida do que fazer, o Karen falou, busca uma igreja, ajoelha, pede ajuda para quem já passou por situações difíceis. Então é isso, respondendo a sua pergunta, passo o tempo todo por dificuldades de saber que caminho eu sigo.
Essa é a tua maior dificuldade. Para qual lado eu vou? Que caminho eu vou? Se eu fico estagnado, porque aqui tá bom, ou se eu vou aumentar, ou se eu vou... Porque eu tenho minha família que trabalha comigo, sim. Eu tenho gente que trabalha comigo, então tudo, até ir na igreja. Às vezes eu falo, puxa, eu vou na igreja, eu vou no culto. Não vou porque eu tenho outras obrigações para fazer. Sim. Eu vou na Karen, não vou na Karen, não, eu vou porque eu me comprometi. Sim. Então, só que faz parte de um propósito. Sim. E tem uma coisa que eu quero pegar um gancho aqui. Eu lembro que eu contei da história do meu cunhado, ele me disse uma coisa porque assim, o lugar que tu estava antigamente tinha muita opressão espiritual. E teve um momento para te sair daquilo ali, não é fácil, porque a opressão quer te trazer de volta a todo momento. Eu lembro do meu cunhado, eu nunca vou esquecer quando ele disse para mim, Karen, foi tão pesado para mim sair, porque teve momentos que eu precisava orar 8 horas por dia. Então eu imagino o quanto foi difícil para ele, né? Que assim foi muito, muito pesado para ele. Ainda quero trazer ele aqui para dar o testemunho. Mas eu tô relatando isso para tentar, se tu consegue ter esse momento ali que tu disse, Karen, aquele momento, porque assim, foi do dia para a noite? Foi ali que aconteceu, tu disse, hoje o Celso sai daqui e não volta mais para cá, porque assim, tem toda uma limpeza química, né? Teve. Existiu o chega, mas existiu um processo com a minha esposa. Minha esposa foi muito importante na minha vida. Ah, eu imagino. Isso é esposa de verdade. E também teve muitos treinamentos. Eu fiz muito treinamento de inteligência emocional. Sim. Que me trouxeram muita consciência de crenças que eu tinha limitantes na minha vida. Mas tu teve que buscar mais Deus ali, como é que foi? Aí juntou tudo, né? Aí, por exemplo, onde eu fiz treinamentos de inteligência emocional, tem Jesus Cristo enraizado ali dentro. Então, a Febracis é uma empresa que fala de inteligência emocional, mas fala de Jesus o tempo. A base é bíblica. É a base bíblica, né? Então, tudo que se fala de inteligência emocional se comprova na Bíblia, né? Tá lá escrito isso. Então, o me doar para Deus foi muito forte. O processo mais difícil foi o quê? 1 ano? Até tu conseguir dizer, não, agora tá mais suave. Posso dizer, eu não sofri muito com isso. Olha só. Eu não sofri. Quando eu disse chega, passei por uns momentos com a minha esposa, mas depois que eu me enfiei em me conhecer e ir para a igreja, eu não tive, porque o ambiente não era mais... Eu saí... Tu trocou o ambiente. Mas eu mudei o ambiente assim completamente. Eu mudei hábitos, eu mudei alimentação, eu mudei informação, eu mudei tudo. Então eu não visitava mais lugares. Eu disse não para muita gente. Eu não conheço mais ninguém, que eu não vejo mais ninguém. Eu não vou mais naqueles lugares. Eu mudou assim, eu não sinto não. O dia que tu batizou ali, tu já estava em processo ou o batismo? Eu já estava em processo, mas foi um outro ponto de inflexão, eu digo aqueles pontos que são marcantes, foi também ali. Né? Eu digo que não é uma coisa só, cara, é um monte de coisa, é umas junções de coisas, abrir mão para várias coisas. Renúncia, né? Muito não, porque dizer sim é fácil, minha amiga, dizer sim é coisa do mundo, sim. Como é que você educa um filho dizendo não? Um pai disse que para eu fechar as portas de muitos lugares. Eu fechei a porta antes da minha esposa. Minha esposa continuou com umas amizades, amigas dela, mas ela não tinha o problema que eu tinha, né? Sim. Mas eu disse não, eu disse um basta assim, cara, eu fechei a porta e fechei a porta mesmo. Chega, isso tá me fazendo mal, eu não quero mais. Mas sabe, doeu? Posso falar? Doeu nada. Foi libertador. Pensa o quanto isso te sugava, né? O quanto eu não era eu. O quanto não era eu. Porque as pessoas, quando eu comecei o processo,
Ó, Celso, quando você vinha aqui, você vinha de camiseta, tipo camiseta de tintas coral, Sim. camisetas, sabe, qualquer coisa tava bom. E hoje eu tô te vendo assim, caramba, não te conheço mais, não era quem eu era. Né? E hoje eu falo de Jesus, puxa vida, hoje eu falo de Deus. Olha que lindo. Né? Hoje eu vou nas igrejas, eu vou, tô dando culto, e toda a consultoria que eu entro, eu vou falar de Jesus. Olha só. Eu falo de técnica, eu falo de estratégia, eu falo de processo, eu falo de rotina, falo de gestão, eu falo de crescimento e faturamento e Jesus. Lindo demais. Né? É que nem eu falo de soft skills e falo de Jesus. Eu falo porque eu acredito que é o ID, né? É o ID. Eu acho que, e eu peço para que ele me faça ver a minha identidade que ele me fez nascer. Ele me nasceu com uma identidade. Sim. Que essa minha identidade possa ser forjada todo dia. Que lindo. Isso é lindo demais. Quando a gente assume isso, é tão forte, né? Mas não é fácil, né, cara? Não é. O inimigo joga uma sementinha, né? Joga, e assim, joga umas pedras também, né? Joga uma semente que a gente cultiva. E daí todo tempo tu tem que olhar para dizer, não, onde é que tá a mentalidade do reino? Onde é que ela tá? Não, isso aqui não é a mentalidade do reino, eu tenho que sair aqui, mas não às vezes aqui. Você quer alimentar, vezes você quer alimentar lá, né? Porque a carne lembra Jesus no Getsemane, a carne é fraca, né? Jesus, ele sabia do propósito, tudo, mas ele chorou, ele suou sangue ali, porque a carne é fraca. E além de tudo, a gente diz, existe o lado do bem, que é o nosso Deus, e existe um que está aqui só para matar, roubar e destruir, né? O tempo todo. Então, a qualquer oportunidade que ele tem, ele só está fazendo isso. Vou jogar uma semente ali, ó. Eu vou jogar uma. E muita gente fica naquela semente e fica florescendo. E nós hoje, através da oração e da rotina com Jesus, a gente consegue que isso minimize. Uma das coisas que eu falo ali no meu livro, o grande método de Jesus que a gente tem que trazer para a nossa vida. Ele se retirava em silêncio, né? Ele se retirava, silêncio, oração, era o método que ele usava. Em silêncio. Ele saía de todo mundo, até dos liderados dele. Ele ia para um lugar sozinho. O momento dele para oração. O momento dele para oração. Então eu vejo não só como as pessoas como líderes, né? Você é um líder hoje, mas todo mundo tem que sair do barulho. Todo mundo tem que se recolher em silêncio, porque Jesus ensinou isso para nós. Se recolhe, se retira em silêncio, dobra teu joelho e fica em oração. Vai conversar com o Pai. Vai pedir direcionamento. É isso aí. Lindo demais. E aí, toda essa história de tirar o fôlego, e é lindo demais ver a mão de Deus na nossa vida, né? Qual é a mensagem, Celso, que você deixaria hoje para essas pessoas que vão escutar esse testemunho tremendo de vida, de encontro com Jesus? Quem se encontra de verdade com Jesus não volta mais, né? É um exercício contínuo, é uma forma contínua, então ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ainda não encontrou, por favor, tá louco para te encontrar, tá louco para transformar sua vida, vai, mas vai logo, porque o tempo está passando e o nosso maior bem hoje é o nosso tempo que a gente faz com ele. Está na hora de você dizer não para algumas coisas e sim para Jesus Cristo. Não deixa para depois aquilo que você pode fazer hoje. Eu acho que essa é a maior coisa. Não deixa para depois. Vai buscar, e se você busca mais. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Meu Deus, estou com 54 anos, dou muito mais valor para o meu tempo quando eu tinha 30. Se eu soubesse disso quando eu tinha 30, quanto meu tempo é valioso. Então, perde tempo não. Invista tempo com Jesus. Abra a mão da sua vida para viver aquilo que Ele quer que você faça por Ele e para todo mundo, inclusive para quem está do seu lado agora, esperando que você seja um exemplo. Seja um exemplo pelo aquilo que você faz, não pelo aquilo que você fala. Traga o coração humilde, aquebrantado, porque o seu exemplo vai levar multidões para Ele. É isso. É isso, lindo demais. Gente, nós encerramos aqui. Celso, só te agradecer. Você abrir o seu coração, trazer o seu secreto. Meu secreto total esse. Você trouxe o seu secreto para nós, mas esse secreto
é sobre salvação de almas. Então esse secreto tem muito, muito valor. E Deus, ele é tremendo, né? Ele vem chegando, vem cutucando e a voz vem aqui, eu disse, tá, vamos lá. Eu acho que chegou a hora, de repente é a hora de falar sobre isso. E que esse testemunho invada casas, corações e transforme almas, porque é um testemunho tremendo. Eu estava mesmo na igreja agora domingo e tem uma pessoa lá que era traficante, um dos maiores 20 empresas de tráfico nos ingleses. E já outros vindo junto e o Senhor encontrando, salvando e libertando. E é isso que a gente quer. E em Apocalipse diz para nós, né? Que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se mais de 5.000 profecias já foram cumpridas nas Escrituras, por que as outras não vão se cumprir, né? Gente, é agora, não perde tempo, só se joga. Se joga e vai. Celso, eu quero te agradecer do fundo do coração por você estar aqui com nós e confiar também, né? Porque muitos convites a gente sabe que estamos em tempos de enganação e você confiou de estar aqui num lugar que ia de acordo com os princípios de vida e bíblicos que você segue hoje. Amém. Então eu queria te agradecer a Kátia, a tua esposa, por confiarem em nós e trazer aqui esse testemunho tão rico para as pessoas. Amém. Pessoal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Já seja um evangelizador aí digital compartilhando esse testemunho com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se inscreve ali e ativa o sininho para receber a notificação. Agora, não deixa para depois. Agora, já. Só se joga, né? Se joga, Isso aí. Gente, obrigada, abraço. Tchau, tchau.